Está começando mais um programa Vida e Saúde, tudo bem com você? Eu espero que sim e torço para que fique ainda melhor depois do programa de hoje. Foca aqui, fica com a gente e você vai aprender um pouquinho mais a como cuidar mais da sua saúde. Antes de mais nada, antes de culinária, antes de apresentar os convidados, eu quero convidar você para refletir um pouquinho na Palavra de Deus. Deuteronômio 31:8 diz o seguinte: o Senhor Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você e não o deixará. Não o abandonará. Não se assuste e não tenha medo. Seja qual for a circunstância que você estiver vivendo, que você se lembre que Ele está à sua frente e Ele quer conduzir a sua vida para o melhor. O programa está só começando, você sabe que aqui tem culinária, aqui tem dicas boas para você viver mais e melhor. E hoje você aprende duas receitas aqui comigo, vai ser um suco antioxidante e também patê antioxidante. São propostas interessantes que você pode fazer em casa, com antecedência e pode melhorar a sua saúde também através de hábitos alimentares melhor. O assunto de hoje é longevidade. Você quer viver mais? Está procurando, está buscando aí o elixir da juventude, quer ficar bem para sempre? Esse é o assunto de hoje, fica ligado aqui com a gente. Estamos aqui com dois especialistas, Dr. Everton Gomes, que é cardiologista, já participou do Vida e Saúde apresentando o Estudo Advento. Obrigada pela participação, viu, doutor? Obrigado pelo convite, é um prazer. E também a doutora Lani Soares, biomédica, que está aqui com a gente também, já participou algumas vezes, né, Lani? Obrigada, sim, viu? Nada, é um prazer. Também já participa do Estudo Advento. Sim. E que honra, que privilégio ter vocês dois aqui hoje, falando de um tema super importante e atual, o tempo inteiro, né? Sim, com certeza. Bom, a gente vai, antes de conversar, preparar o suco. Anota aí os ingredientes que você vai precisar para fazer o suco antioxidante. Vamos precisar de mais ou menos suco de uva, um copo. A gente está usando um pouco mais porque temos vocês aqui. Um copo de suco de uva integral suficiente. Um pedaço de gengibre, aí você dosa aí o quanto você quiser. 2 maçãs, também 3 folhas de couve, castanhas do Pará também a gente vai colocar nesse suco antioxidante. Você viu que os ingredientes são bem maleáveis, você consegue encontrar facilmente e se porventura não tiver a castanha do Pará aí, usa castanha de caju, usa amêndoas, dá uma adaptada, o importante é você fazer. Se não deu para anotar a receita agora, acesse o nosso blog novotempo.com/vida e saúde e lá você encontra não só essa receita, mas também outras que você pode compartilhar e pode fazer o bem para outras pessoas dessa maneira também, tá bom? Bom, seguinte, longevidade. A gente fala muito de longevidade, a gente lê muito sobre longevidade, mas as pessoas têm talvez a ideia de que longevidade seja apenas viver mais. O que é longevidade, doutor Everton? Longevidade é mais do que viver mais, é mais do que sobreviver. Porque, assim, a população mundial, ela está vivendo mais, mas, assim, longevidade é um conceito de você viver mais e melhor, você viver mais com qualidade de vida, você viver mais com menos doenças. Isso daí é muito importante, porque você inclui um planejamento de vida, um planejamento de como você vai ter as etapas da sua vida e como você vai prevenir doenças através de hábitos de saúde. Eu penso até como você vai desfrutar esse período a mais que você quer tanto aumentar aí na sua existência, de que maneira que você vai aproveitar. Agora é o seguinte, a gente tem visto que apesar de as pessoas viverem mais anos, Lani, elas também estão sofrendo cada vez mais cedo de doenças que antes eram só da velhice. Sim, a gente sabe hoje que, por exemplo, as doenças crônicas não transmissíveis são elas que mais acometem a população. Aqui no Brasil, por exemplo, elas têm principal problema, né? E essas doenças, elas começam muito precocemente dependendo da maneira como a pessoa tem seus hábitos ou faz suas escolhas. Então, infelizmente, hoje, cada vez mais precoce. Você está falando de doenças como diabetes, obesidade? Hipertensão, obesidade. Então, doenças que têm a ver realmente com escolhas, com hábitos, com coisas que a gente tem desde a infância, né? Então, não é uma coisa que você vai começar a pensar numa determinada fase da vida, é desde sempre. Se você quer chegar bem lá no final, no começo você tem que sair bem, você tem que continuar bem, aí o resultado final vai ser bom também. E isso daí é uma coisa muito importante. Quando eu saí da faculdade, você dizia que
um jovem infartar era coisa que só acontecia por drogas. Hoje em dia você vê jovens de 25, 30 anos infartando por causa de estilo de vida. Você faz até teste no sangue para ver se tem alguma droga e não tem, mas é hábitos de vida. E outra coisa, crianças de 8, 9, 10 anos que estavam na idade de diabetes tipo 1, na verdade estão apresentando diabetes tipo 2, que é um diabetes que é relacionado com estilo de vida, com excesso de açúcar, com excesso de gorduras, de carboidratos, coisas de estilo de vida. Quer dizer, por um lado a gente tem realmente as pessoas estão vivendo mais, estão mais longevas, mas os problemas que antes eram só da velhice estão chegando cada vez mais cedo. Então a gente vê que populações que chegam longevas, mas com qualidade de vida, felizes, produtivas, com uma vida plena, elas têm um conjunto importante de hábitos que elas desenvolveram ao longo da vida. Agora você tocou num ponto que a gente precisa entender. O que fazer para viver mais? Então, vamos pensar em tempo mesmo de vida. Existe algum segredo? Eu acho que o conceito principal é você pensar o seguinte. Você tem uma conta bancária que é um investimento. O seu corpo é um investimento. Você recebeu ele perfeito, com várias funções, e o que você vai fazer com ele durante a sua vida, como você vai aplicar esse investimento, vai determinar o que você vai ter no final. É como se você ganhasse essa quantia e você decidisse, olha, eu vou gastar de uma vez, eu vou dar uma grande festa, mas no final eu vou ter nada, ou então eu vou pegar e investir sabiamente, eu vou investir isso, vou ter dividendos, eu vou saber como utilizar. Isso na vida é o quê? São hábitos. E quando você tem hábitos saudáveis, é como se você colocasse na poupança. Você vai ter um retorno seguro e garantido. Então, na verdade, são segredos. Tá. Vamos colocar no plural. No plural. Agora, nessa equação, a gente também precisa pensar na questão genética. Sim. Ela tem um fator que realmente... Mas você sabe, Teru, que cada vez menos o peso está na genética? Exatamente. A genética já teve uma importância... Até uma porcentagem grande dessa conta aí. E cada vez menos a gente está vendo... Porque você ter uma predisposição genética não significa que você está predeterminado, ou seja, que você vai ter aquilo. É claro que quem tem uma predisposição, a chance é maior. Mas dependendo das escolhas dele, do ambiente que ele vive, uma série de fatores, ele pode ou não... Essa predisposição dele pode se manifestar ou não. Se eu não estou enganada, cerca de 15%, a média 15% está de responsabilidade da genética. Os outros 80% são hábitos de vida. Mas tem um detalhe importante aí. De acordo com seus hábitos de vida, você pode modular uma outra coisa que cada vez mais a ciência está estudando, que é a epigenética. Ou seja, se você tem hábitos ruins de saúde, o que você vai ter depois, os teus descendentes, teus filhos, netos, eles podem ter mais tendência para doenças, mais tendência para obesidade, mais tendência para um diabetes. E então, vai modulando também até certo ponto. Então, como você faz com a sua saúde pode influenciar até certo ponto a sua genética. Então, na verdade, a gente está percebendo que isso chega lá a nível celular, no mundo micro mesmo, e consegue influenciar ali a nosso material genético. Uma coisa que, assim, até não muito tempo atrás, isso era uma coisa que a gente não parava, não entendia tão claramente como hoje a gente entende. Quer dizer, não é uma questão que fica só aqui dentro da minha existência, eu estou programando também o que vai acontecer para os meus descendentes, né? Por exemplo, eles fizeram um estudo que as pessoas que têm privação de sono, privação de sono, ele muda 700 bases de genes numa pessoa durante 20 dias, se a pessoa passa 20 dias em privação de sono. Isso daí vai influenciar a pessoa a acumular peso, a ter uma série de outros problemas, a ter problemas com maior incidência de tumores. Isso já há estudos bem consolidados na literatura. Isso de vários outros problemas, só para começar. Ou seja, não é você pegar e dizer assim, eu nasci assim, então... Mas, ao contrário, você pode fazer algo pela sua saúde para você ter uma maior longevidade. Quer dizer, não estou refém aqui da minha situação, eu preciso trabalhar ativamente. Mesmo essa sua predisposição, ela pode ser trabalhada de uma forma totalmente diferente. Tá, vou fazer um parênteses aqui na nossa conversa. Eu vou bater maçã, couve, a conversa tá boa, né? Você tá aproveitando. Castanha do Pará ou castanha do Brasil, gengibre... E a gente vai colocar agora o suco de uva para não espirrar em ninguém aqui, então foi o último ingrediente.
Vou banhar isso aqui tudo com suco de uva. Daqui a pouco vocês vão falar um pouquinho da questão dos alimentos. E a gente já sabe que existem algumas regiões do mundo que foram estudadas que parece que favorecem essa longevidade no que a Alane mencionou aqui no começo. A doutora Alane falou que viver mais com qualidade, com funções vitais. Tá feliz, tá né? pleno. Tá produtivo. Vamos falar um pouquinho então desses segredos que já foram estudados por essas populações. Essas populações são chamadas de blue zones. A gente não tem uma tradução assim em português. Pode ir falando que enquanto eu vou batendo aqui. Mas são esses segredinhos aí, né? Exatamente. Essas populações repetem alguns segredos. Alguns segredos são comuns. Então, por exemplo, uma dieta plant-based diet, em inglês, né? Uma dieta onde a ênfase está nos alimentos de origem vegetal. Então, não é que essas populações, por exemplo, fazem restrição ou não comem, por exemplo, nada de origem animal. Mas a base da dieta deles é uma dieta vegetal. Vegetais. Outra coisa, o exercício físico, a exposição externa, a luz solar, está sempre presente nessas populações. O propósito de vida. Então, eles nunca estão... assim, acabei, agora já encerrei, já não tenho mais o que fazer. Uma população ativa. Completamente ativa, produtiva, participando continuamente na família, criação de netos. Então, são segredos comuns. Então, o exercício, a vitamina D, que a gente já conversou aqui em outros programas e vai conversar em outros. A alimentação. Outra coisa, momentos de descontração. Então, felicidade, pessoas que estão buscando relacionamento com família, relacionamento com amigos, não são pessoas que se isolam, né? Então, esse convívio social é saudável. É importante. Lembrou de mais algum item, doutor Everton? É importante também notar que dessas zonas que são já estudadas, tem várias zonas que são culturais, né? São centenárias, tem alguns locais, que é a Sardenha na Itália, tem a Costa Rica. Loma Linda. Loma Linda. Mas o interessante é notar que de todas essas regiões, a única região que ela não é uma região que é ancestral, ela é mais ideológica, é a região de Loma Linda, que é uma região que é mais focada em pessoas que tem uma grande quantidade de pessoas que sejam adventistas do sétimo dia, que são pessoas que têm uma ideologia mais voltada para a questão da saúde, como um objeto de apreciação e de relacionamento pessoal com Deus. Só complementando o que a doutora Alane falou, é importante você entender que na maioria dessas comunidades existe uma volta para justamente essa questão da família, você ter um foco social e comunitário e familiar e também relacional. Aí você sente o apoio, né? Você sente o apoio. As pessoas não se sentem nunca sozinhas. Quando elas passam por dificuldades, elas sentem que ela tem um apoio, ela tem uma comunidade, ela tem uma família. Então, ela tem sempre um convívio social saudável. E isso é extremamente importante. Agora é o seguinte, são vários itens que estão ali... que fazem parte desses hábitos que são comuns aí nessas comunidades estudadas, mas essas comunidades não são perfeitas. Dentro desses hábitos, existem hábitos culturais ou hábitos que podem, inclusive, ser nocivos. Por que essas pessoas, a despeito desses hábitos, ainda assim estão na frente, doutora? Então, a gente estava até comentando da Sardenha, né? O doutor Everton falou da Sardenha. A Sardenha é que eles, por exemplo, ingerem vinho. A gente sabe que a bebida fermentada com teor alcoólico... O álcool não tem nada de bom. O álcool a gente não precisa ingerir nada extra, né? Mas os antioxidantes do vinho são extremamente importantes. Agora, a gente também pode ter os mesmos benefícios do suco da uva. No conjunto, para os italianos, da Sardenha, como ele tem vários hábitos que são extremamente positivos, e como eles não ingerem quantidade grande de vinho, eles não se embebedam, né? E quantidade é muito importante nesse... Opa, vou ter que falar de novo. Aí a gente consegue entender que, na verdade, é o conjunto que faz a diferença. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar agora o quadro Raio-X, alimentos que contribuem para a longevidade, enquanto a gente coa esse suco e a gente já volta na nossa conversa aqui. Pessoal, hoje no Raio-X nós vamos falar sobre longevidade, viver bastante, mais e mais forte.
Você quer viver bastante? O que é que a gente tem que fazer para viver bastante? Como que a gente faz para ir longe? De maneira geral, os estudos nos mostram que quanto menos a gente come, mais a gente vive. Mas como que a gente pode fazer isso sem ficar morrendo de fome por aí? Comendo alimentos que tenham bastante nutrientes e que não tenham muita energia, que não tenham muitas calorias. Algumas outras coisas são importantes. Por exemplo, existe um aminoácido que chama metionina, que está presente nos alimentos de origem animal. Esse aminoácido, ele tem enxofre e isso faz com que ele se torne um aminoácido oxidante. Ele faz parte das proteínas, mas acelera o nosso processo de envelhecimento. Adivinha só, os alimentos vegetais têm pouquíssima metionina. Por exemplo, a gente poderia usar a couve. A couve tem essa cor verde bonita porque ela tem uma série de corantes, entre eles uma substância que chama zeaxantina, que faz com que ela se torne um alimento poderosíssimo contra o câncer. Uma outra coisa que é muito importante para a longevidade é quantas vezes bate o nosso coração. Sim, isso faz diferença. Algumas pesquisas dizem que os animais, o coração deles bate até 3 bilhões de vezes, mais ou menos. Então, quanto menos vezes ele bateu, quanto mais devagar ele bate, mais longe a gente chega. E, por incrível que pareça, tem um alimento que faz isso. Os alimentos da família das leguminosas, os feijões, ervilha, grão de bico, lentilha, todos eles são fantásticos em desacelerar o coração. Eles são tão eficientes quanto o exercício físico. E esse processo, ele se mantém por bastante tempo e faz com que o nosso coração vá mais longe. A gente estava falando sobre o feijão e como ele prolonga a nossa vida, mas o feijão e a aveia têm uma característica em comum. Eles são alimentos de índice glicêmico baixo. Na prática, isso significa que a glicose chega no sangue de maneira mais lenta, mais gradual. Isso faz com que o nosso fígado e o pâncreas sejam poupados, eles não têm uma sobrecarga de trabalho e conseguem fazer as suas funções de maneira mais eficiente. Isso também faz a gente ir mais longe. Nós também temos a linhaça e a chia, que são muito ricas em ômega 3 e em outros minerais como zinco, como manganês, magnésio, que também fazem com que todas as nossas funções corporais funcionem melhor. Produção de DNA e produção de energia e por aí vai. Então, gente, esse foi o nosso quadro Raio-X de hoje. Nos vemos por aí. Tá certo, muito obrigada, doutor Alexandre. Ele mostrou ali um grupo, né? Mas é uma infinidade realmente de coisas. E tem outros itens também da dieta que a gente precisa observar. Se a gente pensar em bebida alcoólica, o fumo também, que não entra na ingestão, né? O que mais, doutor Everton, que a gente podia pensar? Você que esteve à frente do estudo Advento e analisou muita coisa nesse sentido. Eu acho que, assim, o principal que nós precisamos observar é o seguinte: muitos estudos saíram nos últimos 10 anos correlacionando a ingesta de alimentação cárnea com inflamação e fatores com tumores e até com doenças cardiovasculares, aparecimento de diabetes, aparecimento de infarto e principalmente, eu estou falando principalmente, mas não exclusivamente, o que quer dizer? Alimentação, carne, quando a gente fala carne, tem uma confusão na cabeça das pessoas, que acham que é só carne vermelha, mas também carne de frango, principalmente, carne de peixe bem menos, tá? Mas carne de frango, carne de boi e principalmente carne processada, aqueles embutidos, estão muito associados com inflamação. E o que nós observamos no estudo Advento? O estudo Advento foi um estudo que nós fizemos 1.500 pessoas associadas à dieta e hábitos de vida, e nós observamos menor índice de colesterol, triglicerídeos, medidas corporais, situações que normalmente estão associadas no futuro com mais doenças. Ou seja, se a pessoa tem um colesterol maior, tem pressão maior, ela provavelmente pode ter no futuro mais problemas de coração, problemas de diabetes, ela pode ter uma longevidade menor. Então, assim, com tudo isso, nós observamos que quem tem uma dieta vegetariana, ovo-lacto-vegetariana, tem melhores índices para ter uma melhor longevidade. Às vezes as pessoas perguntam, mas o que são esses embutidos? O que são essas carnes processadas? Então, são essas carnes que você, de alguma maneira, moe, processa
e ela acaba sendo apresentada para a gente não na forma como que ela está lá, natural. Exatamente. Então, salsichas, linguiças, esses fatiados todos que a gente vê um uso muito abundante, isso são consideradas essas carnes processadas. Queria saber o seguinte, o Dr. Everton falou alimentos que ajudam no processo inflamatório, o Dr. Alexandre mencionou alimentos que são antioxidantes. Por que, Elane? Fale pra gente qual é a relação entre esses alimentos e a longevidade. Então, o que a gente tem visto hoje é um aumento do perfil inflamatório das pessoas. Inflamação é um processo de defesa. O corpo tem esse mecanismo para tentar nos proteger. O problema é quando essa inflamação é crônica, ela é constante ou ela é exacerbada. Então, a gente tem um descontrole. O que a gente tem entendido é que o sistema imunológico nosso tem lidado com muita coisa estranha. E nessa, a gente está no ar, no alimento, às vezes na água. Então, é uma sobrecarga de desafios. Tá. E nessa, o que a gente percebe? Muita gente que a gente vai vendo que aumenta esses... Hoje a gente avalia isso, moléculas inflamatórias. A gente já consegue dosar isso. Então, você colhe um pouco de sangue da pessoa, você consegue avaliar essas moléculas, esses que a gente chama de mediadores inflamatórios. Você já consegue ter uma ideia de como que o corpo está reagindo. Olha só, então pensa comigo. A gente apresenta aqui um monte de propostas alimentares, exercício físico, tudo relacionado ao estilo de vida saudável. A doutora Elane está falando aqui que isso está sendo observado através de molécula. Faz todo sentido. É bom você acordar e começar a pensar nisso, não só quando você está chegando já na terceira idade e pensar em longevidade nessa época, não. É quando você já tem consciência, já pode começar a planejar. Enquanto a gente vai conversando, eu só quero mostrar a próxima receita, que é um patê também antioxidante, e é rapidinho, é só bater tudo, para vocês verem como é fácil. Eu só queria reforçar que o antioxidante é o protetor. Tá. Então, nós estamos falando de alimentos, de receitas aqui que estão nos ajudando na proteção. Proteger, isso mesmo. Olha, eu vou usar tofu, vou colocar aqui no processador 200 gramas de tofu. E aí você pode usar o tofu da sua preferência, pode ser o mais firminho, pode ser o mais macio, não tem problema. Alho, um dente de alho, uma xícara de manjericão, folha de manjericão, que dão um toque bem gostoso. Ervas desidratadas, sem muito sal. Na verdade, essas ervas são só ervas mesmo. Sal a gente vai usar aqui. Limão, um pouquinho de limão. E azeite e sal. Vou colocar o sal primeiro. Não exagera no sal não, ó. O cardiologista tá aqui de olho na gente. Sal do Himalaia. A gente não falou muito em quantidade, mas essas regiões pesquisadas, eles são bem econômicos na quantidade. Sim, comem pouco, o doutor Alexandre falou, né? Isso é uma outra coisa importante, a quantidade, né, de ingestão. E azeite, pouco de azeite. Agora sim, doutor Everton, existem outros pontos que a gente precisa lembrar na questão da longevidade, como, por exemplo, exercício físico e o descanso. Exatamente. Eu acho que, assim, nós estamos acostumados hoje em dia a querer uma pílula para resolver tudo. E hoje em dia é muito comum, você vai nas redes sociais, você vai nos vídeos e você vê uma pessoa dizendo assim, olha, toma esse alimento come ovo todo dia. Come ovo todo dia. Eu até estou lembrando uns 2 ou 3 pacientes aí que fizeram isso para resolver o colesterol, vieram com colesterol maior ainda. Então, assim, é um estilo de vida, você fazer mais atividade física e repouso. Eu mudei estilo de vida, por exemplo, falar uma coisa pessoal. Fui mudar estilo de vida. Para mim, eu pensava que o pior era ou o mais custoso era fazer atividade física. Não foi. Era começar a descansar mais, começar a dormir mais horas. Eu estava dormindo muito pouco, até pela atividade, como médico e assim vai. Eu acho que cada um tem um calcanhar de Aquiles, viu, doutor? Tem gente que adora dormir. Mas você sabe o que acontece hoje em dia? Muitas vezes nós estamos tão ligados com redes sociais, nós colocamos ali um postzinho na rede social, uma foto e a gente quer ser curtido. Nós queremos alguma coisa. Daqui a pouco, 5 minutos depois, a gente volta para ver se alguém curtiu a gente. Quer dizer, a gente está o tempo inteiro ligado. Exatamente. Ou rede de comunicação. Manda grupo da família, grupo de não sei quem e tudo mais. E
fica ligado até altas horas querendo, isso é como se fosse um estimulante, não permite que nós... Que o corpo tem o ciclo natural, exatamente, né? Nós vamos repor nossas energias. Enfim, nós precisamos ter um estilo de vida adequado e evitar cair naquela coisa de bater em uma tecla só. Como uma nota, milagre mágico, como né? se fosse uma escala musical, esses princípios de saúde, eles se harmonizam e fazem um todo. Se você ficar batendo em só um, você vai fazer uma batucada, mas você não vai fazer uma melodia, que analogia você não vai fazer uma música. Você vai ficar só batendo em uma coisa. E tem gente que adora ficar batendo só em uma coisa. Vira apóstolo da frutinha tal. Às vezes apóstolo da restrição. Da restrição. Isso é uma outra coisa que a gente vê. Então a pessoa acha que só porque ela faz uma restrição de alguma coisa, por exemplo, não como carne, pronto, ela já acha que resolveu a vida dela. É o conjunto, focando aqui é o conjunto. Eu quero convidar vocês para curtirem aqui agora as nossas receitinhas. Vamos experimentar o suco antioxidante, por favor, doutora. Também tem o patezinho feito com tofu. Eu quero que vocês fiquem à vontade. Por favor. Muito obrigada. Já podem provar e vamos dizer. E olha, aprender, eu acho que a última coisa que é importante, talvez seja fundamental, curtir. Atitude positiva diante da vida, porque não adianta fazer tudo só porque é certinho, porque é bom pra você e você viver infeliz, viver com aquela cara amarrada, sofrendo. Existe também o que a gente, que eu sempre costumo falar para os meus alunos, o mundo real e o mundo ideal. Às vezes a gente sabe que, claro, nós temos dificuldades, tem momentos na vida, né? Então a gente não pode achar e se culpar, isso aí também é extremamente positivo. Então é você ter um propósito, você sabe o que é o melhor, você quer fazer o melhor, mas você tem uma atitude realista e positiva frente às dificuldades, frente a momentos que a gente passa na vida. Então tudo isso é importante que a gente como ser humano tenha um equilíbrio para lidar, né? Para ir para frente, para seguir em frente, né? E saber que, a despeito de todas as dificuldades que nós enfrentemos, nós temos um Deus, acima de tudo, que Ele vai nos guiar, Ele vai nos confortar nos momentos de angústia, nos momentos que nós enfrentamos as dificuldades. O que eu vejo no consultório, tem muita gente que ela... apesar de todas as coisas boas que faça, apesar de seguir todas as coisas, às vezes por 10, 20 anos, chega angustiado com uma doença, chega angustiado com um problema, mas tenha uma atitude de fé, tenha confiança, tenha esperança que Deus está acima de tudo e Ele vai guiar o caminho que você vai seguir. É muito bom ouvir isso de profissionais como vocês, que são preparados, que são estudiosos e que mesmo assim acreditam que a gente está aqui por um propósito e que fomos criados por um Deus maravilhoso. Quero agradecer a participação. Obrigada. Tem muito mais para a gente aprender. Doutora Elane vai voltar aqui, doutor Everton também. A gente te espera com mais Vida e Saúde amanhã. Até lá. Tchauzinho. E aí, você gostou do que viu? Quer mais conteúdo exclusivo como esse aqui? Então acesse aqui e se inscreva no nosso canal. Vai ser muito bom para você.